Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. Perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro, votou sim. Pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da nação toda, pelos meninos do MBL, pelo Vem Pra Rua, dizendo que Olavo tem razão, senhor presidente, dizendo tchau para essa querida e tchau ao PT, Partido das Trevas, eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. Deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como vota? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Pelo povo de São Paulo nas ruas com o espírito dos revolucionários de 32. Pelo respeito aos 59 milhões de votos contra o Estatuto do Desarmamento em 2005. Pelos militares de 64, hoje e sempre. Pelas polícias, em nome de Deus e da família brasileira, é sim! Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! 342 votos favoráveis, então a Câmara autoriza a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ainda faltam alguns votos, são 511 deputados no total, e agora a gente observa comemorações dos deputados que fizeram essa votação majoritária. Olá a todas e todos que nos escutam, eu sou a Caroline Dallagnol. E eu, Janaína Machado. Começa a partir de agora mais um Informativo Paralelo. Você escutou no início a aclamação dos deputados e deputadas que contribuíram com o golpe de Estado, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. 17 de abril de 2016. Há um ano, a Câmara dos Deputados autorizava a abertura do processo que levaria à queda de Dilma Rousseff. 367 votos a favor. 137 contra. 7 abstenções e 2 ausências. Esse foi o placar da derrota brasileira. Dos 39 deputados investigados no Supremo Tribunal Federal por suspeita de Caixa 2 e corrupção que vieram à tona com as delações da Odebrecht, 21 votaram pela queda da presidenta. 13 votaram contra, 2 se abstiveram. Raul Fittipaldi, nosso jornalista e comentarista, seja muito bem-vindo. Já começo te perguntando, o que falar desse dia, Raul, que completa um ano do processo que desencadeou o golpe que a gente vive hoje? Olha, eu vou falar 21 anos atrás desse dia, e não do ano passado. Faz 21 anos acontecia o massacre de Eldorado dos Carajás. O massacre de Eldorado dos Carajás é um exemplo muito claro do que a oligarquia nesse caso era a oligarquia fundiária, pensa a respeito do Brasil e soube expressar com extrema clareza, por Deus, pela mãe, pela mulher, pelo gato da vizinha, no 17 de abril de 2016. Mas é o mesmo Brasil, não são dois Brasis diferentes, né, Caroline? É o mesmo Brasil, o Brasil que massacrou aos trabalhadores rurais sem terra em Eldorado dos Carajás, faz 21 anos, é o mesmo Brasil que simbolicamente, né, na mesma data, 20 anos depois, acabava com a democracia pobre, frágil e representativa do país. Obrigado, Raul. Este é o Informativo Paralelo. Estamos no segundo ciclo de exibição.
Programa Rádio Web disponível para baixar no portal Desacato e redes sociais e reproduzido pelas rádios Campeche, Pinheira, aqui da Grande Florianópolis, e Rádio Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste. Além de todas as rádios que integram a Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Catarina, a Abraço. Você pode acompanhar o portal Desacato pelas redes sociais, sítio desacato.info e facebook.com/portal Desacato. E estamos no Twitter também, @Desacato Brasil, e no YouTube com o canal Desacato Brasil. Você também pode sugerir pautas, sugestões ou críticas pelo e-mail informativoparalelo@desacato.info. E agora estamos com o número de WhatsApp também, que é o 048 98807 7742. Mande sua sugestão, estamos no aguardo. No dia 11 de abril foi aprovado o projeto de lei 367, projeto que extingue empresas públicas de Santa Catarina. O projeto, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, é de autoria do governador Raimundo Colombo. Agora ele segue para tramitação nas comissões de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, para depois ir à votação pelo plenário da Casa Legislativa. Projeto de Lei 367 dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, a CODESC, e da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, a COAB. Autoriza a alienação e transferência de ativos e estabelece outras providências. Vamos escutar a reportagem de Silvia Agostini sobre o projeto de lei que quer extinguir as empresas públicas CODESC e a COAB. O que o Estado perde com a extinção dessas empresas? Bem, eu posso falar claramente pela COAB, né, que é a instituição a qual pertenço. Na realidade, hoje a Companhia de Habitação, ela faz uma grande intermediação junto ao governo federal e os municípios, né, e principalmente os pequenos municípios. Hoje ela tem um corpo funcional qualificado, a empresa tem 50 anos já da sua fundação, e nós temos empregados, inclusive, com mais de 40 anos ainda atuando na empresa. Então ela tem todo um know-how na área da habitação, ela trata da execução da política habitacional, mas muitas vezes ela trabalha também com a elaboração da política, né, por conta da nossa proximidade junto à nossa Secretaria de Estado. Principalmente os pequenos municípios vão perder muito, porque hoje a gente faz projetos, a gente faz medição de obras, a gente trabalha junto com cooperativa e sindicatos. Quer dizer, mesmo quando o recurso não passa por dentro do orçamento do governo do Estado, vamos dizer que é um recurso federal que foi captado por uma cooperativa ou por um sindicato, a COAB muitas vezes ela se envolve ajudando essas instituições, desde os seus projetos, na medição das obras, no atendimento do pós-ocupação, no atendimento social dessas famílias. Um dos motivos alegados pelo governo é a questão de um prejuízo aos cofres públicos. Você concorda? A gente, quando está falando ali em prejuízo, é um acumulado, né? E também está se tratando de um prejuízo contábil, né? Se a gente for ver, inclusive, pelo mesmo lado contábil, no ano passado a COAB, por exemplo, teve um lucro de mais de 6 milhões. Então, isso são frutos de adaptações, né? De necessidades contábeis, de contingência por efeitos de ações trabalhistas e coisas desse tipo. Mas é importante a gente saber que esse tipo de instituição como a COAB, ela não tem um vínculo único, exclusivamente financeiro, né? Ela tem todo um atendimento social, né? E a gente tem também, além dessa questão do atendimento social, uma carteira de crédito que precisa ter novos mutuários, a gente precisa sempre oxigenando, quer dizer, trabalhando com uma carteira. Em 98, o governo do Estado, por conta aí de um acerto de dívidas, vendeu grande parte da carteira da COAB, né, a Caixa Econômica. E nessa venda a gente perdeu grande parte desses ativos, né, que realmente dificulta essa sustentabilidade, a COAB poder pagar a sua própria folha e o seu próprio custeio. Hoje ela paga o seu custeio com recursos próprios, mas a folha quem está bancando é o governo do Estado, que é hoje a prestação de serviço que o governo do Estado mais tem feito para que a gente possa estar atuando, né. Financeiramente, infelizmente, investimentos está reduzido. Caso se confirme, os trabalhadores perderão seus empregos, pois o projeto de lei não prevê o remanejamento dos mesmos para outras empresas públicas, caso semelhante ao que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul. Em dezembro de 2016, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a extinção de 6 instituições públicas: a Fundação de Ciência e Tecnologia, a Sintec, Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, a Metroplan, Fundação Zoobotânica, Fundação de Economia e Estatística, Fundação Cultural Piratini, Veículos de Comunicação, TVE e FM Cultura,
e Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos. A justificativa do governador José Ivo Sartori era promover cortes para enxugar a estrutura do Estado, que já decretou calamidade financeira por conta da crise, impulsionada pela queda na arrecadação e aumento dos gastos. Para conversar sobre essa polêmica da extinção das empresas públicas dos estados devido à negociação da dívida pública com a União, recebemos o coordenador estadual do Sindasp Santa Catarina, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina, que é o Gustavo Ramiro Seitenfus. Olá, Gustavo, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Gustavo, para começar, quantas empresas estatais estão no pacote de extinção? O governador aí prometeu cerca de 8 empresas para serem extintas ou fechadas, mas estamos acompanhando aí, pode ser que tenham mais nessa linha. Pois então, Gustavo, a audiência e você, eu, todo mundo está refletindo o que este processo que se instalou no Brasil faz um ano deseja do país. Qual é o tipo de Estado? Quão mínimo ele tem que ser, quão pequeno, né? De que tamanho tem que ser o Estado de Santa Catarina para o governador Colombo? Eu vejo que é bem isso mesmo, Sr. Raul. A ideia é que se possa aí ter um grupo de pessoas talvez controlando todas essas empresas que sejam estratégicas, ou seja, um Estado mínimo, terceirizar o máximo de funções que for possíveis, de preferência para algumas pessoas, talvez os amigos ou coisas do gênero. Pois então, mas essas coisas do gênero vão significar desemprego, emprego mal pago, deslocamento, mais um deslocamento de cidadãos que vão deixar, por exemplo, o interior do estado para arrefecer aqui na capital, nas cidades maiores, tipo Joinville, Criciúma, nos grandes centros, e o esvaziamento desse estado, o esvaziamento desse desenvolvimento, a morte desse desenvolvimento fica por conta de quem? Da empresa privada, é isso? Não necessariamente, veja bem, essas empresas são empresas que são estratégicas, do meu ponto de vista, para o desenvolvimento da sociedade catarinense. Então, a Coab, a questão da habitação, a Codesc, o desenvolvimento, aí a gente tem por vir o projeto do Porto de São Francisco, e outras empresas nessa linha, a Bescor também. E se tu pensar nessa linha de desenvolvimento estadual atrelado a essas empresas, tu vai atingir os trabalhadores delas mesmo, mas a população em geral. A maioria das empresas, Gustavo, são empresas de commodity, né? São empresas de matéria primária. Isso que se escoa por Paranaguá, que se escoa pelos outros portos, São Francisco, Itajaí, são produções primárias, ou seja, não há um desenvolvimento científico. Aqui lembrar que também este governo ilegítimo tem tirado todo o incentivo ao desenvolvimento científico a nível nacional. Isso vai repercutir também com a inexistência da Companhia de Desenvolvimento. Perfeitamente, perfeitamente. Nessa linha da Companhia de Desenvolvimento, não é uma linha que eu trabalho muito, mas outras empresas aí que nós temos que estão correndo risco, por exemplo, a Cidasc teve uma portaria do governo do estado em que praticamente transforma ela numa empresa gestora de contratos. E se ela passar a ser uma empresa gestora de contratos, toda essa parte de fiscalização de barreiras, de sanidade animal e tal, ela passa a correr riscos. Hoje já é complicada porque as condições de trabalho desses colegas que fazem a fiscalização e tal, essa parte de sanidade, às vezes por R$200 de insalubridade que não se quer pagar, se corre o risco de em 2 dias perder 10 bilhões nessa área. Então chega a ser bem ridícula essa postura do governo do estado. Obrigada, Gustavo. Nós vamos agora para as universidades com a repórter e estudante de jornalismo Maiara Santos. Eu estou aqui hoje com 2 estudantes da UFSC de jornalismo, Diogo Medeiros e Felipe Salles, e o que eu gostaria de saber se o que o povo precisa realmente é de um Estado que cumpra com a sua Constituição, garanta os direitos e o básico para a sua população, ou de um Estado que negligencie todas as necessidades básicas do povo, alegando que não tem condições de supri-las no momento devido a uma crise que, segundo eles, está instituída e que é necessário que se pague todas as dívidas do país.
país? Sim, eu acho que o Estado deve garantir pelo menos o básico para a população, especialmente no nosso caso, onde isso é um direito constitucional. Está lá o artigo 6 da nossa Constituição dizendo que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o transporte, e normalmente não é o que a gente vê. O Estado não tem a capacidade de assegurar isso para a população quando deveria, até por uma obrigação legal, e especialmente nesses momentos de uma economia tão entroncada, né, como a gente está vivendo agora, o Estado deveria ter maneiras, né, de intervir para fazer com que a população não sofresse tantos danos. Mas o que a gente vê é bem o contrário, né, são PECs, projetos de leis, que favorecem a elite, favorecem os grandes empresários e dá a eles uma margem maior de lucro, enquanto para baixa a população continua com poder de compra baixíssimo. Então eu não acho que a saída seja exatamente essas PECs da terceirização ou da flexibilização trabalhista, porque não há nada de flexível, muito pelo contrário. E a partir do momento em que o Estado tem um documento, uma carta magna que diz que sim, é um direito social, tudo isso, e ele não provê isso, temos um problema. E você, Diogo, o que acha disso? As regras e a Constituição estão ligadas ao positivismo para estabelecerem uma ordem. E se em algum momento elas não condizerem mais com a realidade do nosso povo, a gente não pode se dar ao luxo de não pedir por mudança nas regras. Porque um Estado tem sim que ter a capacidade de se desregular, de se alterar, de transformar a Constituição pelo bem coletivo. Mas não apenas isso. Se a gente levar em conta o contexto de crise, a maior crise que devemos superar talvez não seja a tão falada crise econômica, mas uma ideológico-institucional, para que o nosso Estado possa garantir mais do que o mínimo básico que a gente tem reparado. A crise ideológica, além de aumentar a desigualdade social, ela fomenta um desinteresse da população porque cria a sensação de que nós não temos força, e isso não é uma verdade. Eu acredito que, enquanto trabalharmos com presidencialismo de coalizão, enquanto o fisiologismo, que Rubem Alves resumiu como é dando o que se recebe, tiverem o peso que tem, nós vamos buscar apoio partidário e trocas para apoio de liderança, ao invés de nos preocuparmos com o que a população realmente precisa. E só vamos começar a mudar esse contexto, parando de acreditar que o Estado vai se desarticular sozinho por nós, para nós, sem nós. Por isso eu sempre digo que o primeiro passo para transformar a nossa realidade é que a população comece a se interessar realmente por política. Porque política somos todos nós. E acreditar em nós mesmos, no potencial que nós temos como civis e como nação, para que a gente não seja governado por tiranos disfarçados de democratas, sem termos voz ativa. Do Departamento de Jornalismo da UFSC, Maiara Santos para o Informativo Paralelo. Interessante, né, Gustavo? Interessante a audiência. Essa gurizada tem as ideias muito claras. A gente, antes do programa, estávamos aqui na casa da outra com o Gustavo, com a Rosângela Viana de Assis, falando dos 120 milhões de seres humanos que o sistema está jogando fora. Que seriam quantos aqui no Estado? 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas que o Estado joga fora com estas medidas. Mas o Estado tem um papel, né, Gustavo? Qual é o papel do Estado? Exatamente, se não é pensar nesse bem comum aí, não tem sentido nenhum estar dessa forma, né? E se buscar cada vez mais diminuir o poder com essas empresas que são de primazia, atuam, são, não vou dizer perfeitas, mas são muito bem estruturadas, isso vai partir do zero. E aí tu perde toda uma linha de atuação, de poder atender a população. Mas o sindicato, você pertence a um sindicato, você é coordenador, um dos coordenadores de um sindicato muito importante, que é o sindicato que trabalha com as pessoas do âmbito rural, com as pessoas que estão onde se produz o alimento, onde se produz a matéria, onde se produz inclusive essa commodity que se envia para o exterior. Como estão reagindo essas pessoas? Que ferramentas tem no Estado para reagirem? Primeiro de tudo, Serro, eu vejo que o pessoal ter a noção da importância, da própria importância nesse ciclo e se unir com os demais, se organizar, buscar informação é o primeiro ponto. A partir disso, tu consegue buscar a mudança e a melhoria do Estado como um todo, cobrar
do Estado seu efetivo papel. Certo, obrigada, Gustavo. E a gente volta já já, vamos fazer um breve intervalo. No segundo bloco voltamos com Gustavo, com Raul Fittipaldi. Até já! Voltamos já com o Informativo Paralelo. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra, onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info, 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui, o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo, aqui na Casa da Outra, hoje com o convidado Gustavo Seitenfus, que é coordenador estadual do Sindasp de Santa Catarina. Gustavo, a gente gostaria da tua opinião, porque a gente tem uma sequência de outros momentos que se privatizava as empresas públicas. E hoje a gente está vivendo uma realidade que se extingue. Na verdade, não vai entrar a iniciativa privada no lugar, vai ser extinta. No caso do Rio Grande do Sul, a gente teve trabalhadoras e trabalhadores que foram para a rua, ficaram tentando revogar com o Ministério da Justiça lá, ficaram 180 dias, que foi o máximo que o Estado conseguiu segurar eles, e todo mundo foi para a rua. O que acontece com os trabalhadores aqui em Santa Catarina, se caso de fato for extinta essas empresas? Primeiro que a gente pode aí retomar um pouquinho na história o que aconteceu antes aí para a Codesc e para a Coab, que são os exemplos mais claros que a gente já tem de concreto. Primeiro se tentou fazer um PDVI para que eles, entre aspas, saíssem por bem. Mas ainda assim... O que é o PDVI para a nossa audiência? Plano de demissão voluntária. Para que eles saíssem por bem, né? Retomando ali. Como as condições desse PDVI não eram, digamos, as mais favoráveis para que todos aderissem, grande parte deles permaneceu nas empresas. E agora, com a extinção das empresas, é na rua mesmo. A prática é essa, estão desempregados. Se entende, então, que essas empresas não são mais necessárias, porque quando se era necessário, se privatizava a empresa. Não é mais necessária a empresa, então? O que acontece com os ramos que elas atuavam? Muito pelo contrário, elas eram, são e serão. Como eu disse antes, são empresas que são estratégicas para o desenvolvimento do Estado e para que o Estado cumpra sua função efetiva. Agora, o que vai acontecer com essas áreas, talvez a iniciativa privada opte por ocupar esses espaços que ficam para trás, mas com toda certeza a população vai ficar desassistida. Obrigada, Gustavo. E agora a gente vai até Balneário Camboriú com a análise nacional de José Carlos Ferreira. Comentário ímpar. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. Peço licença aos companheiros deste programa para reproduzir neste espaço um pequeno e importante depoimento colhido pelo nosso colega Daniel Bezerra, do núcleo Ceará do Barão de Tararé, com o jurista Martônio Montalverne Barreto Lima, lá de Fortaleza. Escutem o que Barreto Lima diz contra o desmonte do Estado brasileiro. Eu sou o Martônio Montalverne Barreto Lima, sou advogado, procurador do município e professor da Universidade de Fortaleza. O evento de hoje que nós estamos fazendo, mais uma vez, significa o compromisso dos juristas pela democracia, com o Estado de Direito e contra aquilo que nós qualificamos o desmonte do Estado brasileiro, que foi construído nesses últimos 13 anos, tanto no nível de uma política interna quanto de uma política externa, altiva e ativa, e que agora nós
nós assistimos o absoluto desmonte dessa realidade. Nós temos questões como mudança dos marcos regulatórios da lei do petróleo. Nós temos mudanças a respeito também de planejamento financeiro orçamentário na Constituição. De uma Constituição dirigente e social, nós vamos passar para uma Constituição meramente liberal, onde é evidente a perda dos direitos sociais, a perda dos investimentos na infraestrutura, na ciência e na tecnologia, e é contra todos esses aspectos que nós, os juristas do Ceará, mais uma vez, estamos aqui nos reunindo no campus de Humanidade da Universidade Federal do Ceará para falar isso, para discutir esse assunto. Esse é um assunto que nós entendemos que não diz respeito só aos juristas, diz respeito a todo mundo, diz respeito a todos aqueles que um dia lutaram pela Constituição, pela democracia, e lutaram, sobretudo, pela possibilidade de construir uma sociedade menos desigual. O que nós assistimos com o atual momento de um governo golpista, espúrio, cujo golpe contou com o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, de Polícia Federal, de Tribunais de Contas, dos órgãos de investigação, isso é que deixa particularmente a nós, profissionais do direito, principalmente que também estamos na academia, deixa todos nós indignados e preocupados. Infelizmente, a Constituição de 1988, que tanto prometeu e que tão importante foi para toda a mobilização social brasileira, infelizmente essa Constituição, nós podemos dizer, já não há mais, já não existe mais. Nós assistimos todo dia os ataques a garantias fundamentais, a direitos fundamentais e, sobretudo, completo desrespeito a princípios básicos da vida republicana. Portanto, é contra todo esse quadro que nós podemos fazer. Nós podemos usar nossa voz, nós podemos denunciar, nós podemos usar o nosso conhecimento para tentar reverter essa situação. Mas nós temos certeza de que isso será uma tarefa de todos nós, do povo brasileiro, da sociedade brasileira. E eu creio que aqueles que são advogados e juristas aqui do estado do Ceará não se furtarão a essa tarefa mais uma vez. Do Núcleo Catarina do Barão de Itararé, José Carlos Ferreira. Comentário ímpar. Virou uma zona, Brasil tá uma zona. Eu escutava hoje pela manhã, ontem, sábado, aproveitei uma febrezinha que eu tinha, né? Coisinha de velho que dizem, e aproveitei inclusive para escutar esse senhor que ostenta a primeira magistratura, a gravação, né, que na Band ele reconhecia os motivos do impeachment, que também não são as que ele falou. O Brasil virou uma zona, Gustavo. É um inferno, é uma zona em todos os âmbitos, porque todos os papéis, todos os pactos, todas as normas que existiam no Brasil foram pulverizadas em um ano. Ou seja, ninguém cumpre o papel de ninguém. Então não é estranho, não me resulta estranho, além de que nada que seja humano pode nos resultar estranho, que queiram liquidar uma companhia de habitação, que queiram liquidar uma companhia de desenvolvimento. Que é que eles querem, Gustavo? Instalar uma companhia do atraso e uma companhia de fabricação de sem-teto? É isso que eles querem? Eu acho que se você entender, então, essa extinção dessas empresas, você vai entender qual é a importância que o governo dá para toda a população que ficou desassistida com essa extinção. Qual é a importância? É uma pergunta bem simples. Para estar extinguindo essas empresas, ele não está dando nenhuma importância a pessoas em vulnerabilidade, pessoas que não têm casa. Isso vai chegar a atingir todo mundo. É muito além não vai parar na habitação. Sim, Gustavo, com essa política neoliberal que privatiza ou extingue empresas públicas, como isso afeta a sociedade e quem ganha com isso? Isso afeta a sociedade da seguinte maneira. Vou dar um exemplo. Se é extinta a companhia de habitação, Coab, que é o que está acontecendo, todos os programas habitacionais do governo do estado são extintos juntos. Se ocorre, por exemplo, a extinção da Casan ou privatização da Casan que se estava discutindo, até tem a questão ali da Odebrecht e tal ocorrendo, o que vai acontecer? A população vai ficar sem o sistema de saneamento básico ou vai ter que pagar por isso muito mais do que paga hoje, com uma qualidade muito inferior. Quem é que ganha com isso? É o setor empresarial que vai assumir isso.
E quem perde, com toda certeza, é a população toda. Claro, mas essa população toda, que não é nenhum abstrato, que são pessoas de diversas idades, de diversas atividades profissionais, artesanais, precisa saber essa luta que está sendo estabelecida. Porque, na verdade, a metralha da privatização e da extinção está rolando a uma velocidade extraordinária, Gustavo, que ninguém na nossa audiência, nem nós, conseguimos acompanhar. Então, o que acontece? Por exemplo, falava com a Cláudia Weimann hoje pela manhã, Caroline e Janaína, e ela dizia as dificuldades que tinha para entrevistar lideranças no extremo oeste para o programa de hoje sobre o assunto, porque as pessoas não estão suficientemente informadas. Então, nós temos um sindicato que está brigando justamente por essa questão da Coab e da Companhia de Desenvolvimento. No entanto, não conseguimos que as pessoas entendam essa luta, além de que haverá desemprego. O problema é muito mais grave que o desemprego, Gustavo. Exatamente. Não é só esses empregos que vão ser perdidos com a extinção dessas empresas. E toda a população que eu digo nós, os pobres, os trabalhadores, os assalariados, que não vamos mais ter acesso a essas funções. Mas esse desempregado, com essa disfunção do Estado, também não vai ter onde morar, porque acaba a companhia de produção, de execução de casas, de pequenos apartamentos para os trabalhadores em situação mais frágil, mais vulnerável. Então, como é que vocês pensam, não sei, informar, educar sobre isso, mobilizar as bases sociais? É um Estado muito grande e o sindicato tem essa responsabilidade. Nós temos sindicatos estaduais, como o Sindasp, com uma responsabilidade substantiva sobre esses trabalhadores. O que é que se pensa nisso? Com certeza. Até se constituem vários fóruns nessa luta aí para buscar a informação de toda a população. A gente tenta construir meios de comunicação que cheguem a toda a população, o que não é uma coisa fácil, porque aí a gente tem uma mídia muito dominante, mas a gente tem que buscar o trabalho de conversar com a vizinha, com o vizinho, com o irmão, com a irmã, com a família toda e construir meios de que todos possam ter essa informação. Sim, Gustavo, obrigada. E agora a gente vai fazer mais um breve intervalo e lembrando que o terceiro bloco fica lá com o pessoal do Oeste Catarinense, com Cláudia Weimann, Pedro Pinheiro e Júlia Sajorato. Até mais! Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, que transmite o Informativo Paralelo todos os sábados às 10 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade da Palhoça pode acessar o Informativo Paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, a rádio da Baixada Maciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, estamos iniciando mais um bloco do Informativo Paralelo aqui do Oeste Catarinense. Comigo, Cláudia Weimann, na apresentação, Pedro Pinheiro no comando da edição e Júlia Sajorato trazendo os informes lá de Frederico Westphalen. E a gente vai mostrando algumas realidades onde o desmonte dos direitos tem acontecido, mediante a terceirização. É importante dizer para os nossos ouvintes
que nós buscamos com diversas fontes entender o processo que acontece com a Portaria 56 do Conselho Político Financeiro da Secretaria da Agricultura, que transforma a Cidasc em empresa para contratar outras empresas de fiscalização sanitária. E as organizações, de modo em geral, aqui no Oeste, não realizaram ainda um debate aprofundado sobre esse assunto. Então, dentre algumas tentativas, a gente conseguiu contato com o Fábio Casuni, que é coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina, o Sindasp, que é lotado na Delegacia Regional de Chapecó. Então ele disse que no próximo final de semana, os integrantes do sindicato vão estar discutindo esse assunto em reunião. E para nós, nessa edição do Informativo Paralelo, ele falou de um modo bem geral o que essas ações do atual governo representam para o Sindasp e a sociedade. O Sindasp vem fazendo uma análise dessa conjuntura nacional, porque todo ato do governo que venha a tirar retirada de direito vai refletir na pessoa menos favorecida, que é o trabalhador de campo da EPAGRE, o trabalhador das barreiras da Cidasc. Então, toda essa conjuntura, o Sindasp, a coordenação estadual e o Conselho Deliberativo sempre vem fazendo uma conjuntura, a leitura dessa conjuntura, para que a gente possa achar meios ou mecanismos com as outras entidades, outros sindicatos, para poder barrar isso, né, os movimentos sociais e tal. Porque esses direitos a gente conquistou há muitos anos, né? Então, a gente tem o dever de manter esses direitos para que o trabalhador não seja massacrado. Hoje, com todas essas medidas provisórias e leis aí do Michel Temer, a gente vai voltar a um trabalho escravo, só que legalizado. Na Secretaria da Agricultura do Estado já existe o ICASA, né, que já vem promovendo a terceirização do administrativo da Cidasc. Então, todos os escritórios municipais, na Cidasc você é atendido por um funcionário do ICASA, né, que seria a função de uma pessoa concursada pela Cidasc para fazer. Então a terceirização já está aí, e se essa lei for aprovada, ela só vem a calhar, né, regularizar o que já está sendo feito. Só que daí eles vão estender agora para os barreiristas ou coisa parecida. Se for aprovada essa lei, a tendência será essa, né, substituir tudo por empresa privada. A gente vai até Frederico Westphalen e conversa com a jornalista Júlia Sajorato, que nessa edição do programa traz um convidado de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, para falar sobre o desmonte no setor público. É com você, Júlia. Olá, companheiros e companheiras do Informativo Paralelo. Olá, Cláudia e Pedro. Para falar sobre projetos de desmonte do setor público em todo o país, essa semana temos a participação do Plínio Simas, que é dirigente do Movimento dos Pequenos Agricultores de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Plínio fala sobre a execução do Estado mínimo como parte da política neoliberal. Acompanhe. Quero cumprimentar a Júlia e também cumprimentar a todos neste momento, falando um tema, né, muito debatido nos últimos dias, nas últimas semanas, que é a privatização. A privatização é a execução do projeto do Estado mínimo, onde que é mínimo para os trabalhadores e o máximo para a classe capitalista. Então, portanto, esse congelamento, esse projeto de congelamento para 20 anos na educação e na saúde fazem parte também do Estado mínimo, e também as vendas dos patrimônios públicos, as BR, o Banrisul, como é o exemplo do Estado do Rio Grande do Sul, outros estados têm outras empresas públicas, né, Corsan, RGE e demais empresas. Isso é o enxugamento do Estado, a diminuição do Estado, e nós, trabalhadores, que não temos dificuldades em acessar as políticas públicas, e principalmente quando se vende esses instrumentos do Estado, que seria um instrumento para levar a política pública até aos mais pobres, aos trabalhadores. O Estado brasileiro ainda, e o Estado, quanto o Estado do Rio Grande do Sul,
privatizam, né, e ficamos nas mãos da iniciativa privada. Portanto, afeta diretamente os trabalhadores da cidade e também os trabalhadores do campo. A gente sabe a energia elétrica, quando tem a dificuldade que temos da energia elétrica no campo, porque as grandes empresas privatizadas não querem ir até o campo, porque é caro chegar até o campo, e eles só pensam no lucro, e, portanto, o nosso agricultor tem que pagar muito caro pela energia elétrica e de má qualidade. Além do que, nós temos as outras, tipo o Banrisul, que está aí na mira para ser vendido, né, privatizado. Jamais o agricultor vai conseguir um financiamento, já é muito difícil, e vai ser muito mais difícil ainda se for cair na iniciativa privada. Então, portanto, o Estado se retira de fazer as suas funções, garantindo que o lucro fica cada vez maior para a iniciativa privada. Então, não temos dúvida nenhuma que os agricultores estão sendo ameaçados nos seus direitos como um todo, que é o direito de se aposentar, que é o direito de ir numa universidade pública, né, porque a iniciativa deles também é privatizar a educação, sucatear a educação para depois privatizar. Isso está tudo dentro do modelo neoliberal do Estado mínimo. Sucatear a saúde, depois privatizar. Isso é muito ruim, né, e não atinge somente uma categoria ou outra categoria, e sim todos os trabalhadores, esteja no campo ou esteja na cidade. Nós, os movimentos sociais, o MPA, não tem dúvida nenhuma de combater esse modelo de desenvolvimento que está em andamento, em curso, em pleno vapor nesse momento, que é neoliberal, de estado mínimo, de precarização, né, do trabalho, inclusive aí com a terceirização vem piorar ainda mais os mecanismos do Estado, porque nós não temos dúvida nenhuma que vão fazer um enxugamento e vão terceirizar grande parte do trabalho, principalmente agora que não é só as atividades meios, mas também as atividades fins poderão ser feitas por terceirização. Nós lutamos, né, junto com os trabalhadores urbanos para que não recuemos um passo atrás, mas estamos sendo derrotados porque a máquina do Estado brasileiro está aí a serviço do capital nacional e internacional para destruir o Estado que nós tanto lutamos, né, para ter um Estado forte, um Estado a serviço da classe trabalhadora. Acho que tivemos grandes avanços, agora estão tirando, não está tirando o direito, estão tirando constitucionalmente isso. Isso não é na troca de um presidente, botar um ou outro que a gente vai reconquistar esses direitos perdidos. Portanto, né, é com muita luta para nós resistir a essa tentação de tirar os direitos e também diminuir o Estado e ficar apenas algumas assistências sociais para o Estado brasileiro e ele não influenciar mais nas decisões estratégicas do nosso país, que é energia, a água, a comunicação já está privatizada e isso faz com que nós ficamos ainda mais nas mãos do capital. Então, acho que é com muita garra, Júlia, que nós vamos estar mobilizados. O MPA está mobilizado em todas as partes desses países, em todas as regiões, todos os municípios, fazendo debate contra o Estado mínimo e contra as privatizações, que é o resultado do Estado mínimo, é a privatização, porque não temos dúvida nenhuma que o agricultor vai ser o grande atingido com essa proposta de privatização e de diminuição do Estado para os trabalhadores. Nós estamos na luta, né? E 27 e 28 não temos dúvida nenhuma que este Brasil vai parar, porque os trabalhadores não vão aceitar este estado de exclusão social que está sendo proposto e que está em pleno andamento no país. Muita luta, muita garra e até a vitória. Obrigada, Plínio. E seguimos na luta coletiva por soberania popular. Voltamos com a Cláudia e o Pedro. Até a semana que vem.
Obrigada, Júlia. E a gente aproveita o informativo paralelo de hoje para também destacar o processo de desmonte que acontece com a educação no estado de Santa Catarina. E para isso, conversamos com a coordenadora do Sinte, na Regional de São Miguel do Oeste, Sandra Zavascki, que também faz um convite aí para os ouvintes para que no dia 28 participem de uma grande atividade, o ato de greve geral da educação. A questão das terceirizações, ela vai atingir a educação de uma forma bastante grave. Nós já temos dentro das escolas, nós temos a NutriPlus, onde existem alguns problemas, né? Porque a pessoa que está colocada lá dentro, as pessoas que estão colocadas lá dentro, nem todas elas entendem o que é educação, como é que é o processo educativo, né? Então isso já tem alguns problemas. Agora, com a aprovação da terceirização ampla, o que vai acontecer? Inclusive os professores serão terceirizados. O que a terceirização traz de ruim que nós já sabemos, né? Redução de salário e o maior índice de acidentes de trabalho nós temos na terceirização. E um outro problema muito sério que vai trazer é a questão do fim do concurso público. Nós, enquanto sindicato, sempre fizemos uma luta do concurso público para que cada escola tenha já desde o início do ano o seu corpo docente formado, certo, participando do planejamento, ajudando a construir o planejamento das escolas, né? Então, com essa questão do fim do concurso público, ou já essa precarização que tem dos professores ACTs, por exemplo, no início desse ano, teve professores que começaram a trabalhar no início de março. Então, foi feito todo o planejamento da escola e o professor chega lá sem ter conhecimento desse planejamento, do que está sendo proposto para trabalho na escola naquele ano. Então, você imagina como que vai ser com a questão da terceirização. No nosso entendimento, isso vai piorar e vai piorar cada vez mais. Importante dizer também, Sandra, que quem está ouvindo no dia de hoje a Rádio Cultura Comunitária aqui em São Miguel do Oeste, a Rádio Comunitária de Palma-Sola e em todo o interior do estado, onde também o Sinte está organizado, que fique atento, porque dia 28 vai ter luta, o povo vai estar na rua, especialmente em Dionísio Cerqueira e em Maravilha, né, Sandra? Com toda certeza, Cláudia, bem lembrado, né? Então, dia 28 é um dia de luta, onde nós precisamos ter as escolas todas fechadas e nós precisamos de professores, alunos e pais nessa luta, participando dessas mobilizações. Porque a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, elas não afetam só os professores, mas eles afetam a sociedade. A gente volta na semana que vem com mais informações aqui do Oeste e Extremo Oeste do estado até o Rio Grande do Sul, onde a Júlia está. Um grande abraço. Voltamos já com o informativo paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com o Informativo Paralelo, programa aqui do Portal Desacato. Agora a gente escuta o comentário da jornalista e professora Elaine Tavares sobre o tema. Comentário
Ímpar. Sobre o desmonte do Estado, é preciso deixar bem claro aos ouvintes. Vivemos num Estado capitalista. E o que é um Estado capitalista? Marx foi o que melhor o descreveu. É nada mais, nada menos do que um comitê de negócios da burguesia, que é a classe dominante. O Estado existe para servir aos poderosos. Tudo é para eles. O Estado se organiza para tornar a vida dos que já são grandes melhor. E nesse Estado capitalista, o que é oferecido aos trabalhadores, aos desempregados, aos sem terra, sem teto, aos sem nada, muito pouca coisa. Na verdade, migalhas. E elas só aparecem quando o Estado está em algum pico de crescimento e bonança. Quando acontece qualquer coisa que pode diminuir o lucro dos ricos, o próprio Estado começa a gritar: é a crise, é a crise. Na verdade, não há crise, pelo menos não para os ricos. A crise é sempre para aqueles que já são empobrecidos pelo capital. Se os lucros diminuem, a saída que os governantes encontram é espremer os trabalhadores, já que são esses os únicos que criam riqueza. É do trabalho que nasce o lucro. Assim, os serviços que o Estado oferece aos empobrecidos durante os tempos gordos vão desaparecendo. É assim com a saúde, com a educação, a moradia, a segurança. Hoje estamos vivendo um tempo assim, por conta de mais uma crise do sistema capitalista que já não tem mais para onde se expandir, os lucros diminuem. E aí, para que os ricos permaneçam ricos, é necessário cortar a carne dos trabalhadores. Por isso vem a reforma da Previdência, que estende o tempo de contribuição e praticamente impede aos trabalhadores a aposentadoria. E é também por isso que vem a reforma trabalhista, que é para tirar dos trabalhadores os direitos já conquistados. O Estado assim vai retirando benefícios dos empobrecidos para garantir a boa vida dos que já são ricos. Basta olhar os noticiários para ver a verdade. As declarações dos donos da Odebrecht são muito claras. São as grandes empresas as que dirigem de verdade os destinos de um país. O Estado e seus governantes apenas gerenciam os interesses dos empresários. Então, deputados, vereadores, governadores e até presidentes são subornados, comprados, muito bem pagos para garantirem em que nada toque o lucro das empresas. É por isso que Marx falou da necessidade do fim do Estado. E isso só pode acontecer depois que os trabalhadores assumirem o controle dele a partir de uma revolução. Aí quem vai mandar são os trabalhadores, a maioria. Nesse primeiro momento, depois da luta, será necessário ainda manter o Estado, mas controlado pelos trabalhadores. É o socialismo. Porque nessa fase é preciso alfabetizar as gentes sobre como viver num outro modo de produção. Depois que todos já souberem como é, passa-se ao comunismo, que é o momento em que acabam as classes. E aí já não precisaremos de um Estado, assim como de hoje. Os trabalhadores encontrarão uma maneira de coordenar a vida sem que precise haver o Estado opressor. Essa é a utopia pela qual caminhamos. Mas hoje, dentro do Estado capitalista, é preciso que os trabalhadores estejam unidos e possam apertar e enfrentar o Estado, que é dos ricos, para que sejam garantidos os direitos mínimos, como os hospitais de qualidade, postos de saúde, remédios, moradia, segurança, direitos trabalhistas. Já os direitos máximos, que é a garantia de uma vida digna para todos, só virão com a revolução. E é por aí que temos de avançar. Elaine Tavares, para o Informativo Paralelo. Comentário ímpar. Elaine, de novo, no último bloco a gente chega à sentença que estão falando da luta de classes. E nessa luta de classes, Janaína, Caroline, Eugência, Gustavo, o que fica demonstrado neste novo evento, neste novo social party que coordena publicamente o senhor Temer, é que há que extinguir não só as empresas, essa preocupação tua, Carolina Dallagnol, tem outra parte pior, mais grave, mais cruel. O que o Estado deles, esse Estado do qual fala Elaine, precisa é extinguir gente, pessoas. No Brasil, com estas medidas que estão se tomando, 120 milhões de pessoas, aqueles que consideram que não consomem os valores agregados, que não são consumidores constantes, precisam desaparecer. Esse é o projeto.
120 milhões de brasileiros, sei lá o que faz. Falavam na CIF para você 3 semanas atrás, joga no mar? Talvez, joga para cima, esconde, mas 120 milhões de brasileiros para este projeto, Gustavo, está demais. E restam 80 milhões de brasileiros. Uns poucos ricos, uma classe média que sonha com fazer parte dessa corte de ricos, muito pequena, e uma classe média baixa em extinção. A caminho de ser o quê? Um novo mercado de reserva, porque período tras período, quando se ajustam os ciclos do capitalismo, se ajusta também a diminuição do nascimento de pessoas, e por aí afora. Sim, Ru, e para comentar a questão internacional também a gente vai ouvir agora a nossa diretora-geral lá da República Dominicana, Tali Feldglaser. Comentário ímpar. Hoje eu vou usar um trechinho de um texto da nossa colaboradora da Argentina, Débora Mabaires. Ele se chama Macri decide eliminar a pobreza. O governo de Maurício Macri decidiu inovar em alguns aspectos da ditocracia que dirige. Na última semana, pudemos observar um novo ataque contra o povo que supera os limites da racionalidade. Colocou a polícia para realizar o serviço sujo da limpeza étnica e classista que pretende levar adiante na Argentina. Surpresos, os cidadãos da cidade de Buenos Aires que viajavam na linha A do metrô puderam observar 6 policiais que prendiam e algemavam um jovem. No início, muitos hesitaram em intervir, mas quando questionados, os policiais responderam que ele vendia lenços e não pode vender lenços no metrô. E dessa forma, entre um empurra-empurra e insultos dos passageiros aos policiais, o levaram preso. Um dia depois, na cidade de Lanús, na região da Grande Buenos Aires, um grupo de vários policiais irrompeu num refeitório comunitário onde comiam 70 crianças. Bateram na cozinheira, as crianças gritaram e os policiais dispararam balas de borracha contra todos os presentes, gente desempregada, gente doente e aposentados. Antes de ir embora, os policiais lançaram gás de pimenta nas panelas nas que se cozinhava o alimento das 70 crianças e perto de 100 adultos que nessa noite ficaram sem comer, além de levar os 4 jovens. Subiram eles nos carros da polícia e pouco depois bateram neles. 2 dos jovens foram trancados no camburão e dentro foi jogada uma bomba de gás de pimenta. Na semana seguinte, um grupo de professores e professoras que tentavam montar uma barraca na frente do Congresso também foram reprimidos. A Argentina de Macri passou de um Estado garante dos direitos dos cidadãos e cidadãs para um Estado terrorista. Esse filme já vimos durante a ditadura militar. Da República Dominicana do Informativo Paralelo, Tali Feldglaser. Comentário ímpar. Tali introduziu um novo elemento no debate de hoje, o Estado terrorista. O Estado terrorista, o Estado que produz esse terror de várias formas, é um Estado terminator, um Estado exterminador, um Estado que é capaz, como aconteceu na Argentina, de jogar gás de pimenta nas panelas da alimentação de 70 crianças, de idosos, castigar eles, de não permitir a um vendedor, a um pobre, andar solto, vendendo lenços no ônibus. Caroline falava fora do microfone, mas já está acontecendo aqui também, em Florianópolis, deve acontecer em Caxias. Esse Estado terrorista, Gustavo, é o grande inimigo da classe trabalhadora, empregada ou desempregada. É esse Estado terrorista que merece
uma resposta muito forte da sociedade brasileira na greve do dia 28 de abril, independentemente de partidos, de sindicatos, de que centrais sindicais chamem aí para a rua, é esse Estado terrorista, a fábrica do terror, é o Estado que chama de terrorista a uma pessoa negra no Morro do Alemão, porque negra e porque estava armada de uma arma que esse Estado permitiu fabricar, que esse Estado obrigou a chegar às mãos dessa pessoa, para essa pessoa legitimar para o próprio Estado a sua própria morte. Esse Estado terrorista é o mesmo Estado que procura, com a resposta das finanças, com a resposta de melhorar a sua condição financeira, né, sua economia, destruir a Coab e destruir a Companhia de Desenvolvimento de Santa Catarina e muitas outras, Gustavo. É isso aí, seu Raul. E se a gente não se conscientizar e não buscar conscientizar todos os nossos colegas, os nossos familiares, a nossa comunidade, criar meios para poder formalizar essa informação e disseminar ela, a gente não vai nunca conseguir se organizar para lutar pelas melhorias que são necessárias, para cobrar desse Estado, que apesar de não ser para nós, deveria ser, que faça o papel de bem comum. Sim, obrigada, Gustavo, obrigada pela participação. Hoje os debates foram muito bem discutidos, Gustavo, Raul Fittipaldi. Estamos chegando ao nosso fim. Semana que vem temos mais, né, Carol? Com certeza, e lembrando que o pessoal pode sugerir pautas no e-mail informativoparalelo@desacato.info. E lembrando que semana que vem a gente fica mais próximo, então, do dia 28, que é a greve geral, o Abril Vermelho, como está sendo comentado nas redes sociais, e é sobre isso que a gente vai conversar semana que vem. Então, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weimann. Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sagerato e Maiara Santos. Análise internacional: Thalifeld Glaser. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thalifeld Glaser. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!